Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Gente, vocês já pararam para pensar em quanto tempo, quanto dinheiro, quanto esforço às vezes são desperdiçados porque a gente não está entregando valor de verdade? Bom, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem, como vocês já conhecem, mas agora com essa novidade do vídeo, vocês vão poder assistir a gente. E nesse episódio a gente vai falar sobre alguma coisa que pode estar custando caro para muitas empresas. Então é a falta do foco no que realmente importa, no que realmente gera valor. Será que a gente está investindo nos projetos ou nos produtos certos? Quem que está tomando essas decisões? Como que essas empresas estão tentando resolver esse problema? Criando um VMO, que é o assunto que a gente vai falar hoje, e o que exatamente isso significa. Bom, antes de eu começar a aprofundar no assunto mesmo, vou pedir para os meus convidados maravilhosos se apresentarem, alguns novos, alguns não tão novos assim. Por favor, se apresentem para quem está ouvindo e assistindo a gente. Então eu vou começar, porque eu já sou aqui, figurinha carimbada. Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Quem tá falando aqui é a Samira. É um prazer novamente estar no Love the Problem. Dessa vez com convidados maravilhosos, estou muito feliz. É sempre com convidados maravilhosos, mas é sempre assim uma emoção, porque o assunto é novo, a coisa é legal, e aí a gente fica naquela expectativa. Então, muito obrigada por me receber mais uma vez, muito obrigada por ouvirem a gente. Agora eu vou chamar então uma pessoa para se apresentar, pode ser, Flor? Vamos lá, então vou chamar a nossa convidada de honra. Hoje nós temos uma convidada de honra que eu estava super ansiosa para conhecer. Miriam, fala um pouquinho mais sobre você pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. E eu quero reforçar aqui que amei o título desse podcast. Love the Problem. I love the problem. Ok? Achei fantástico. E, bem, para quem ainda não me conhece, eu costumo brincar e dizer que leite e café tem tudo a ver, viu? Então eu me chamo Miriam Leite, né? Eu atuo numa indústria de café já há 16 anos, olha, faz tempo, viu? Mas são várias empresas dentro da mesma empresa, viu? Eu quero só deixar isso registrado. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, de falar de um tema que eu gosto bastante, né? Eu sou coautora aí de alguns livros, um deles é o VMO. E eu tenho certeza, Sam e Flor, que a gente vai compartilhar insights valiosos para quem está aqui. E o Lucas está aí. Eu posso chamar o próximo também para se apresentar? Porque senão eu fico falando muito. Lucas, você é o rei aqui hoje. Vai lá. Eu sou o Benditas Sois. Estou aqui entre essas mulheres maravilhosas. Gente, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Lucas falando aqui, consultor especialista em design organizacional, gestão de projetos, produtos e times. Então, vamos discutir hoje sobre um assunto maravilhoso, um assunto muito falado aí nos corredores de produtos e de projetos. Está todo mundo falando sobre essa visão de valor e hoje vai ser um assunto bem legal, bem prático, com coisas que a gente tem feito direto das trincheiras para vocês. Então, Flor, vamos nessa. Então, bora! Seguinte, muita empresa, gente, mede o sucesso pelo que se é entregue, pelo que elas estão entregando. Mas vocês já pararam para se perguntar se estão entregando as coisas certas? Ou será que tem alguém ou uma área, alguém realmente olhando para isso, cuidando para que esse investimento, os esforços não sejam desperdiçados, como eu falei lá em cima? Bom, eu queria ouvir de vocês primeiro um pouco do que vocês acham em relação a essa questão do valor. O que é o valor para vocês? Gerar o valor. Queria ouvir na perspectiva Sam e Lucas numa visão mais consultoria, a Miriam numa visão que ela tem lá de 16 anos da indústria. Queria entender um pouco de vocês, o que é valor para vocês. Bom, então vamos lá. Antes de trazer esse ponto, Flor, eu quero só dizer que eu tenho um grande projeto na minha vida, chamado Thaís, de 17 anos, certo? Então eu costumo dizer que esse é o maior projeto que eu tenho. E é um projeto que as métricas de sucesso, elas vão vir agora, eu já disse para ela. A gente está acabando aqui esse projeto com ela para começar um outro. Mas eu tenho vivido, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência em projetos, gestão de projetos, estratégia, processos, e especificamente com o VMO fazem 5 anos.
que eu venho trazendo essa tratativa. E uma das coisas que eu aprendi na minha jornada é que antes de entregar o valor, a gente precisa saber o que é valor aonde a gente está. Esse é o primeiro ponto muito importante, porque valor, ele difere, né? Então, se eu perguntasse aqui para o Lucas, para a Sami, o que agregava valor para vocês quando vocês tinham 10, 15 anos, certamente não é o que é hoje. Ou por falta de tempo, ou porque a gente não consegue mais fazer, ou porque às vezes o corpo e a idade não deixam mais a gente fazer, já não nos permite fazer aquilo. Mas o primeiro grande conceito que a gente tem que ter é o que é valor, aonde eu estou. E esse conceito de valor, ele vai mudando realmente no tempo. Então, a gente já viu que ele muda de acordo com o tempo, mas ele muda de acordo com o negócio, com a perspectiva, com o cliente que a gente tem. Então, o primeiro grande ponto é o que é valor para você? Para você que está nos ouvindo aqui. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer no começo de todo o trabalho, quando a gente vai falar de escritório de gestão de valor. Então, muitas vezes, valor para um pode ser apenas vender mais, para outro é engajamento, é leads. Então, o que é valor para você? Queria começar com essa primeira reflexão, tá bom? Vai lá, Sami e Lucas, no contexto de vocês, a gente vai já detalhar um pouquinho mais. Eu estava num cliente ontem à noite, e é interessante falar essa pergunta, começar assim, nesse nosso bate-papo, porque a gente está trabalhando agora num cliente bem legal, eles estão com um projeto super interessante de modernização das plataformas tecnológicas deles. E gente, complexo. A gente está falando de uma grande empresa que tem muitas plataformas. E as lideranças desse projeto, algumas dessas lideranças foram questionadas então a gente não pode ser ágil, porque a gente só vai entregar valor lá em 2027. Porque o término dessa transformação de plataforma, de fato, termina em 2027. E entregar resultado com um trabalho tão robusto de tecnologia não é fácil, não é simples. E aí, ontem, essas lideranças vieram pra gente e eles perguntaram, cara, mas o que eu respondo pra essa galera? Porque, de fato, eu não vou entregar valor agora, eu só vou entregar valor lá no final de 2027. E aí eu virei e falei assim, primeira coisa que a gente precisa fazer, igual a Miriam falou, é deixar explícito o que é valor. O valor, ele é muito além do que só dinheiro na conta no fim desse processo todo. O dinheiro, ele vai vir em 2027, como você tá falando. Mas até lá, a gente tem reputação de marca que a gente pode olhar. A gente tem aprendizado, gente. Aprendizado é um valor extremamente importante. A gente tem antecipação de risco. A gente tem antecipação de valores. A gente tem um monte de outras coisas que podem acontecer. E cada cenário vai ter suas características definidas, mas que a gente consegue expressar o que é valor. E aí, uma vez que a gente sentou com essa pessoa e explicou esse raciocínio, ela abriu e falou assim, nossa, faz muito sentido agora, porque a gente vai conseguir antecipar risco, a gente vai conseguir antecipar dependências com outras áreas que estão dependendo do nosso trabalho para poder continuar e aí entregar valor lá na outra área. Caramba, tem tanta coisa que a gente pode fazer aqui que é a tangibilização de resultado a curto prazo que eu não consegui explicar. Então, a primeira coisa que eu falo é descubra quais são essas pequenas entregas que a gente faz e determine isso como valor. Pra gente poder sair daquela sensação de que o resultado, ele é só dinheiro. O resultado é dinheiro também, mas ele é muito além disso. Sami, eu queria só trazer uma contribuição dessa sua fala, que isso realmente é uma dúvida muito comum. As pessoas se perguntarem, dentro da minha jornada, o que a gente busca fazer? E aí já trazendo para a prática, né? A gente acredita que isso aqui é teoria, mas é prática também. Então, pontos que eu aplico no meu dia a dia, que comigo deu certo, pode ser que ajude alguém que esteja nos ouvindo agora, é distribuir esses ganhos ao longo do tempo, como você trouxe. Então, eu costumo dizer que essas métricas de sucesso, elas não precisam e não devem ser mensuradas apenas no final da implantação. Na verdade, a gente tem que buscar ganhos parciais. Então, assim, qual é o ganho parcial e qual é o meu gatilho para apurar esse ganho parcial? Quando a gente trabalha com projetos de software e eu estou trabalhando com iniciativas que sejam modulares, eu implantei o módulo A, B, C, é mais fácil da gente trazer isso. Então, você que está nos ouvindo, busque encontrar quais são esses ganhos parciais que você vai ter ao longo da sua jornada para você já dar visibilidade a tudo isso. Eu ia trazer um complemento em cima disso que você está trazendo agora, que quando a gente fala dessa mudança até de trabalhar VMO orientado a valor, as pessoas logo pensam, então não tem mais projeto, então não tem mais plano. E não é bem por aí. É sobre você trazer para o consciente de que você vai planejar algo que você vai construir, bem nessa visão que a Miriam trouxe, de ter entregas parciais para você conseguir aferir resultado ao longo do caminho,
mas que quando você precisar mudar o plano, você vai mudar consciente de que você mudou porque gera mais valor, porque talvez aquela segunda alternativa é mais valiosa para a empresa, para o negócio, para o cliente. Você muda de forma consciente, você não fica abraçado ao plano, tentando concluir aquele projeto ou tentando atingir aquele primeiro objetivo setado a qualquer custo. Então, você ter essa orientação a valor vai fazer com que você, de tempos em tempos, consulte o mapa para saber se faz sentido continuar andando nessa direção? Faz. Então, a gente vai continuar. Faz sentido mudar de direção? Faz. A gente muda consciente de que essa direção que a gente tomou para a mudança também vai gerar valor para o negócio, talvez gere até mais do que a primeira que a gente definiu. Até porque o alvo não é o plano, né? O alvo Exatamente. É o resultado, é o retorno. Então, quando você se abraça com ele e não está aberto às adaptações necessárias, é muito pior para o negócio. Aí você não dá com a mentalidade de VMO, não. E aí uma coisa que a gente pode afirmar, Miriam, é que o plano não sobrevive à batalha, gente. Na hora que a gente entender essa frase, que a gente pode ter o plano mais perfeito do mundo, na batalha, no dia a dia, a gente vai ter que adaptar esse plano. E agilidade, quando a gente fala de agilidade, nada mais é do que a gente entender que a gente precisa ter adaptabilidade ali na veia o tempo todo. Percorrendo 3 grandes coisas simples, que é ciclos curtos, melhoria contínua e foco aonde? No resultado, foco no valor. Então, se a gente consegue antecipar esse valor e descobrir o que é ele ao longo dessa jornada de criação desse projeto, fica muito mais simples a gente conseguir se adaptar a esse plano. É verdade. E tem um cenário, a gente falou do cenário do procure ganhos parciais. Mas pode ser que alguém está nos ouvindo aqui e diga assim, Miriam, mas o meu projeto eu não consigo ter ganhos parciais. Pode ser, né, Lucas? Isso acontece. Eu realmente só vou conseguir mensurar o retorno, o retorno mais tangível, né? Ali que está alinhado com as expectativas, porque como a Sami trouxe, a gente tem muito ganho ao longo da jornada. Seja ele aí como... A Sami falou muito bem de reputação, de qualidade, de melhoria de processo, mas em alguns momentos, aquele retorno lá do estudo de viabilidade, lá do business case, ele realmente vai vir no final. Por exemplo, a gente pode ter situações em que a empresa precisa implantar um equipamento e o retorno só vai vir, o retorno efetivo, né, só vai vir depois desse equipamento implantado. Pode acontecer também. Mas os aprendizados ao longo da jornada, eles vão te ajudar a instalar uma mentalidade de geração de valor. Eu costumo dizer que o VMO sozinho não faz nada. E que se falar de VMO é importante, mas se a gente não tiver uma cultura de valor... Eu até publiquei, eu comecei uns artigos no LinkedIn sobre esse tema, sobre cultura de valor e sobre agente de valor, para reforçar justamente esse ponto. Esse é um tema que a gente tem conversado bastante aqui no Brasil e eu fico muito feliz por isso. Mas a gente precisa ter clareza de algumas coisas. Dizer que implantou um VMO no seu negócio não trouxe sucesso só porque você o fez. Porque sozinho ele não vai fazer nada. Você precisa, junto com isso, ter uma cultura de valor. Que é o quê? A sua organização precisa ter essa mentalidade de agregar valor. Então, cada pedacinho é importante, entendendo o que ele pode contribuir dentro do negócio, como é que ele pode fazer, e tirando aquele estigma do, eu fiz a minha parte, tá, Flor? Mas eu só vim até aqui, Sami, a partir daqui é contigo. A outra parte ali é do Lucas, o meu eu fiz. Então, enquanto as organizações tiverem essa mentalidade, elas não estão efetivamente trabalhando com uma estrutura de agregação de valor, porque fica cada um fazendo o seu isoladamente, sem ver o todo. Muito bom. Só para eu sintetizar aqui, porque vocês trouxeram bastante informação e eu gosto de fazer esse exercício. A gente estava falando sobre o que era valor e entrou nessa discussão incrível. Então, gente, valor muda de cada um para cada um, de cada qual para cada qual, de cada setor para cada setor. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu capturei, que eu acho interessante a gente reforçar. Às vezes, a gente tem a visão de que o valor é uma coisa muito grande e só é um único valor, né? Só aquilo vai me gerar valor. Então, a capacidade da gente observar quais são os pequenos ganhos, como Samira falou, vai fazer entender que valor é uma composição de outras coisas também, outros pequenos valores. Então, acho que esse é um outro ponto importante da gente trazer. E, por último, com base no que o Lucas falou, e eu achei muito interessante, todo esse movimento, ele precisa ser de forma consciente, porque se a gente não tiver consciência de como a gente está se comportando e do que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir ter clareza de tudo isso e, consequentemente, gerar esse valor. Mas aí, eu queria trazer uma pergunta, a gente falou do VMO, vamos segurar aí, a gente vai explicar um pouco melhor o que é. Eu queria fazer uma pergunta, coisa tranquila, assim, coisa básica. Vocês, na vida de vocês, na jornada, vocês já viram algum projeto, alguma iniciativa que parecia, nossa, no papel tá show,
mas no final ninguém usou, não serviu para nada, não trouxe o retorno que era esperado. Alguém aqui já viu isso acontecer? Ou será que não acontece por aqui? Ó, vou falar uma coisa minha, tá? Que eu tive a felicidade e o prazer de contribuir pro fracasso. Então vamos lá. Eu trabalhei durante algum tempo para um banco e passei 4 ou 5 anos da minha vida desenvolvendo e trabalhando num sistema para esse banco. Andressa Chiara, inclusive, trabalhou comigo lá. Marco do Bob's, que também foi uma época muito boa da nossa vida. E aí, ano retrasado, se eu não me engano, eu tive um contato com o pessoal dessa época. Eu falei, e aí, como é que tá? Não sei o quê. E aquele negócio que a gente passou anos desenvolvendo? Aí todo mundo falou assim, não foi pro ar até hoje. Então, gente, olha só pra vocês entenderem a linha do tempo. Eu parei de trabalhar com isso lá pra 2016, 2017, por aí. Foi onde eu saí desse projeto. E a gente tá já em 2025, sabe? O negócio até 2 anos atrás não tinha ido pro ar. Então, eu posso falar aqui com certeza que de todos nós aqui, provavelmente eu tenho o maior lead time de lançamento de projetos, entendeu? Então, e contando. Uma história de fracasso é essa, que, cara, eu passei anos trabalhando num projeto que, no fim das contas, não serviu pra nada, não foi pra frente, ninguém utilizou, e era super promissor, era super interessante o negócio. E aí, gente, o que mais? Não que seja uma competição, mas eu quero ver quem que vai bater essa. Não, eu acredito que os projetos que o Lucas tá, não tem problema tanto assim quanto que eu vou falar, não. Mas eu acredito que esse é um cenário muito comum. O grande problema disso, e aí sem contar um caso específico e alinhado ao tema que a gente está tratando aqui, é que muitas vezes as pessoas focam no projeto, né? Assim, o meu projeto falhou por isso ou falhou por aquilo, e como a Sami já bem testemunhou, muitas vezes somos nós mesmos que contribuímos para o fracasso, viu? Isso fique claro. Quando a gente fala de VMO, dentro da minha jornada, eu tenho aprendido bastante que a gente Brasil, né? As empresas, eles têm bons planejamentos, mas eles falham muito na execução. E eu tô falando de execução estratégica. Porque o foco do VMO, ele tá ligado diretamente à estratégia do negócio. Então, quando a gente não entrega o valor esperado, a gente falhou. E as pessoas têm uma outra oportunidade de falhar, e eu vou chamar de oportunidade mesmo, que é lá no começo da nossa conversa, que é assim, eu falhei porque eu não sei o que eu tenho que entregar. E tem gente, eu vou dar uma dica aqui super simples para todo mundo, anota aí, papel e caneta aí, por favor. Miri, como é que eu sei o que agrega valor para a Sami? Como é que eu sei o que vai agregar valor para o Lucas e para a Flor? Meu irmão, pergunte a elas. Se sente. É bem simplesinho o negócio, anote aí. Você vai sentar e você vai perguntar. Você tem uma grande chance de falhar se você não faz. Se você ficar querendo adivinhar. Ai, mas eu acredito que a Flor gosta disso. Eu acredito que o Lucas gosta daquilo. Ai, que a Sami vai ser assim. Então, eu já passei por vários projetos, assim como a Sami trouxe, que eles não entregaram o retorno que eles tinham se proposto a entregar. Mas no conceito de VMO, eu consigo contribuir e elencar alguns motivos. Um dos motivos. A iniciativa que foi priorizada, quando é priorizada, né? Vamos falar bem a verdade, porque muitas vezes não existe a priorização. É assim, pensei, fui, fiz. Quem grita mais alto vai ter a sua iniciativa ali executada. Esse é um ponto. Mas muitas vezes tem falha na priorização. Ela não é a iniciativa que impacta a estratégia do negócio. Aí tem uma outra antes, viu, Flor e Sami? Que é que as pessoas não conhecem a estratégia. Mas se ela não conhece a estratégia, como é que ela acerta o projeto? Esse é um outro grande motivo que a minha experiência me trouxe. Então, na falta de conhecimento da estratégia, priorização errada, priorizar por quem grita mais, falha de comunicação clara para todo mundo, olha, essa é a prioridade por causa disso ou daquilo. E aí tem um trabalho de egos que existe dentro das organizações. Mas porque o projeto da Sami foi priorizado e o da Flor não? Por que o do Lucas foi priorizado e o meu não? Aí a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado. Falha na definição das métricas de sucesso. Isso acontece muito e faz parte da jornada. Mas tem muita coisa, viu? Então, eu também já participei de alguns, tá, Sami? Que a gente não conseguiu entregar o resultado esperado.
Aqui eu chamava de projeto Peter Pan. Era aquele que era da terra do nunca, que nunca acabava. A gente fazia de tudo para acabar, mas Peter Pan não deixava, não queria fazer. E foram muitas lições aprendidas, sabe? Muitas. Eu não teria, assim, um específico para falar, mas confesso que já vivi isso e não foram situações favoráveis. E o resultado de tudo isso foi: a gente perde tempo, a empresa perde dinheiro, a gente perde profissionais ao longo dessa jornada, porque bons profissionais também não ficam em projetos que não acabam nunca, né? Mas eu tô falando demais, deixa o Lucas trazer a experiência dele aí. Luquinhas, deixa eu até direcionar, porque eu fiquei curiosa também para entender algumas coisas. A Miriam, ela trouxe alguns pontos que podem ser o motivo pelos quais essas iniciativas não vão para frente, não geram esse retorno. Falta de priorização, ela falou, desconhecimento da estratégia, uma comunicação falha em definir as métricas. O que eu quero saber é, na sua visão, na sua vivência, se tem alguma outra característica que você já percebeu que a gente ainda não falou, ou então dessas que a gente falou, o que ressoa mais? O que você tem visto mais quando existe esse cenário de falha ou de... Eu acho que talvez falha seja o nível extremo, assim, mas talvez a falta da entrega do que era esperado, de como era esperado, sabe? O que você tem visto por aí? Legal, bom ponto. Eu acho que o que a gente observa bastante é assim, as pessoas elas estão bem intencionadas. Então assim, ninguém está querendo criar um projeto porque eu vou só fazer aqui para ficar ocupado. Então tá todo mundo tentando resolver alguma coisa. Mas o fato de não explorar bem o problema, não conectar bem na necessidade da empresa, acaba gerando um monte de solução, um monte de projeto que às vezes não leva a lugar nenhum. É comum a gente começar esse trabalho de mapear o portfólio, mapear os projetos, olhar para os projetos que foram encerrados e deles a gente começar perguntando: esse projeto aqui que você entregou, o que foi que ele trouxe de benefício? O que foi que ele trouxe de retorno? E eu fiz um trabalho junto com a Sam e um cliente em que tinham vários projetos dentro de uma coluna que a gente colocou de terminei, mas não sei dizer exatamente quanto ele trouxe de retorno. E aí a gente começou a gerar essa provocação de, gente, a gente está fazendo coisas porque a gente quer fazer. Não necessariamente fazendo coisas que conectam com a estratégia, que resolvem o problema do meu cliente, que conectam com algum indicador-chave aqui da minha empresa. Então, acho que esse grande ponto que a Miriam perguntou, e como é que eu resolvo? Senta lá e pergunta. Acho que esse é o primeiro movimento que você tem que fazer. E aí, já marcando bem, né? Primeira diferença de você atuar numa visão PMO para uma visão VMO. O PMO está muito com o olhar de o projeto precisa rodar bem. O projeto precisa rodar bem. Então, nesse cenário que a gente explicou, de vários projetos que tinham acabado, mas sem conseguir aferir de fato aquele resultado, numa perspectiva de PMO, sucesso. Porque eles foram feitos, eles rodaram bem, eles chegaram, fizeram todo o ciclo e terminaram, fim daqueles projetos. Então, os projetos rodaram bem. Mas não é só isso. É claro que o projeto também tem que rodar bem. Como a Miriam falou pra gente aqui no final, quando você muda de PMO para VMO, você não joga o seu passado fora, você não joga essa experiência fora. Você precisa dessa habilidade de gerir projetos e fazer o projeto rodar bem. Mas se você parar só aqui, você pode cair nesse cenário de a gente fez um monte de coisa que não serve para nada. E acho que é aí que está a grande diferença de você trabalhar numa mentalidade de VMO, que é explorar. Tá bom, o que isso aqui gerou? O que eu vou fazer com isso agora? Isso aqui pode gerar um aprendizado de que, gente, projeto dessa natureza aqui, projeto desse tipo, não faz sentido. Então, isso é um aprendizado interessante para você retroalimentar a entrada do seu fluxo. Não à toa, eu até pesquisei rapidinho aqui, enquanto a Miriam falava, o Google, e aí... Pasmem, o Google tem um monte de projetos e aplicativos e iniciativas deles que não funcionou, não trouxe o resultado que eles esperavam e eles colocam lá no gcemetery.com, .co, não é com, .co. Se você acessar esse link, você vai ver lá que tem 166 coisas que o Google fez, não gerou o valor que eles esperavam e eles jogaram fora porque não fazia sentido aquilo. Então é uma outra perspectiva. Eles fizeram bem, não trouxe o valor esperado, joga fora. E provavelmente isso gerou um aprendizado de que, gente, aplicativo desse tipo aqui não vai funcionar. A gente já testou esse e não funcionou. Então, sair dessa perspectiva de só tentar fazer coisa. E se você está na posição de VMO, que seja PMO ainda. Mas se você está nessa posição agora, acho que a primeira coisa que você deveria fazer era olhar para os projetos que estão no começo do seu fluxo, se você quiser ajustar a entrada, e perguntar, esse projeto serve para quê? Resolve que problema? Conecta com que indicador?
O que ele vai agregar? Se você conseguir responder essas perguntas para aquele projeto, bota ele para frente que ele tem grande chance de ter sucesso. Se não conseguiu, volta lá para a prancheta, senta com a pessoa, conversa mais um pouquinho e aí segue a vida. E aí entra também o que a gente fala muito, que é a capacidade do descarte, né? A gente conseguir olhar para isso de forma tranquila, pegar o que foi bom, o que a gente aprendeu, legal, o que deu certo, o que não deu e passar para frente e bora, senão vira aquela coisa louca, né? Um mundo de projetos e coisas do tipo. Se você estiver decidindo sem uma métrica clara do que vai dizer não, é muito difícil dizer não. Mas a partir do momento que você coloca todos eles numa régua comum, conectados com a estratégia, você vai ver e as pessoas vão entrar em consenso rápido de é verdade. Esse teu projeto aí, Flô, realmente agrega mais que o meu. Vamos focar nele, que ele é mais importante para a gente fazer agora. Então é importante ter essa discussão. Bom. E uma contribuição, Flô e Lucas, o Lucas falando aí, eu me vendo aqui. É exatamente assim que acontece, viu, gente? Você que está nos ouvindo, e se você tem dúvidas sobre isso, o que eu fiz para me ajudar a entregar valor, porque eu também tenho que entregar valor, né? O valor do VMO é garantir que o restante está entregando valor, que está desenvolvendo, que está capacitando as pessoas. Isso também é valor que o VMO tem que mensurar. E uma outra dica para quem está começando agora ou para quem já está dentro dessa jornada, tenha clareza do por que existe o seu setor dentro da organização. Então, eu sempre faço uma grande pergunta. Eu existo aqui para... Então, a resposta que tem que vir, ela vai ser a missão da sua área. Se a sua área é só você, tá tudo bem. É uma equipe, né? Mas tá tudo bem. Mas você existe para quê? O que é esperado do seu VMO? O que é esperado do seu PMO, se você ainda tiver, como o Lucas trouxe, ainda tiver nesse cenário? Mas tenha clareza do porquê você existe. Isso vai direcionar. Eu já vi vários cenários, né? Começando ali com PMO, aonde eu cheguei para o executivo e eu fiz a seguinte pergunta: para que você quer um PMO aqui? O que ele vai fazer de diferente do que você já tem hoje? O que você espera? Alinhamento de expectativa. Lembra que a gente falou disso no começo? E na minha cabeça, a pessoa queria sérios controles, um dash, tudo que eu entendi que era de melhor que tinha. Pasmem, a pessoa me disse, sabe o quê? Sami, Lucas, Flô, se você me der visibilidade dos projetos que tem nessa empresa, já tá valendo. Eu quero só saber quais projetos tem aqui, eu quero só saber como é que eles estão, eu quero receber com um padrão, porque cada um chega aqui, senta comigo e me mostra de um jeito diferente. Eu quero padrão. Pasmem, era isso. Então pode ser que num cenário que a sua empresa está, agregue valor, organizar, dar visibilidade, mostrar, criar padrões. E tá tudo bem, viu, gente? Porque isso vai mudar de acordo com o nível de maturidade da sua organização, do setor, de tudo que você já construiu. Não se frustre se o que for solicitado de você foi isso. E pode ser que em outros cenários seja, não, agora a gente precisa revisitar as métricas de sucesso. A gente está estabelecendo métricas que não estão mostrando o valor que eu estou querendo receber. Mas isso vai com níveis de maturidade. Só começa. O que vale entender é que esse é o passo que vai provocar a próxima discussão, né? Então, primeiro você arruma, primeiro você mostra, e aí eu vou ter discussão sobre isso, e aí depois sobre o que é valor, e às vezes o valor vai estar raso ainda. Então, conforme você vai caminhando nessa maturidade, as discussões também vão ficando mais profundas. Esse é um ponto interessante, porque eu estou trabalhando aqui na consultoria da Nauer, tem mais de 6 anos, Lucas também. E não teve um cliente até hoje, nenhum cliente não contratou a gente porque ele não queria o mínimo de visibilidade. Visibilidade é o primeiro passo para a gente ter uma mudança efetiva. Então, todos eles querem dizer, cara, como é que estão os meus projetos? Em que parte da minha cadeia de valor esse projeto está localizado? Qual é o resultado que ele está gerando? Então, visibilidade é o primeiro passo, como o Lucas trouxe. Assim, a gente precisa ter, para a gente saber o que a gente tem que mudar, a gente tem que ter um mínimo de visibilidade. E o trabalho do VMO é dar exatamente essa visibilidade dentro dessa cadeia de valor organizacional que às vezes é enorme. E essa, muitas vezes, é a dúvida de quem está começando, né, Sami? Mas como é que eu faço? O que eu vou dizer? Como é que eu sei o que é valor? A gente está te dando aqui a receita completinha. Senta, entende por que o teu setor, você existe na organização e depois alinha expectativa para saber o que é esperado de você. A partir daí, tudo vai ficar mais fácil, viu? Porque você vai conseguir desdobrar as ações para entregar o que está sendo pedido. Cria também uma rotina de sempre revisitar aquela missão, visão do seu
setor, sua dentro da organização. Porque certamente ela vai mudar, viu? Quando você entregar o que está sendo proposto, a pessoa não quer mais não, ele eleva o nível, ele vai para outro estágio. Num outro evento que eu estive com o Lucas, eu trouxe um exemplo lá de como a gente aplica algumas coisas na prática. Então, a gente já definiu o valor, a gente já entendeu o que é, o que não é, como é que a gente mensura. Mas e na prática, Miriam, como é que as pessoas mostram? Dentro da minha jornada ainda, né, eu tenho visto que deu muito certo quando a gente inclui essa informação dentro do seu status report. É muito comum os status reports serem mensais, não é? O report ser mensal. Uma vez por mês você vai ter uma reunião com a executiva, vai mostrar como é que tá. E isso pra gente deu super certo. Nós fizemos duas coisas. Uma foi, a gente incluiu, além das informações normais de avanço, de orçamento, de riscos. Então, a gente deixou um slide exclusivo para que o líder daquela iniciativa, ele mostre quais são os ganhos parciais. O que já fez, qual foi o ponteiro que já mexeu. Porque assim, não vamos ser inocentes também não. Se essas mudanças, se esse investimento que está sendo feito, ele não mexer de alguma forma numa linha da DRE ou impactar, ou ter um impacto qualitativo mensurável, porque valor é o que é percebido, não é o que eu digo para vocês que eu gerei valor, não. É o que você percebe. Se você não percebeu, infelizmente não foi efetivo. Mas se isso não acontecer, não teve valor. Então a gente deixa um slide, até porque hoje a gente já está com outro formato, mas a gente fez isso, deu muito certo, a gente evoluiu. Mas a gente deixou um slide que o título era ganhos parciais. O que mudou no negócio até agora? E aí você vê de tudo, pessoal. Você vê, com essa implantação a gente conseguiu reduzir a quantidade de hora extra. Antes meu time ficava X horas no mês por conta disso, mas melhoramos aqui, evitei ali. Ou às vezes é custo de qualidade, de confiança nos dados. Mas tinha um fato que era muito curioso. Certa vez um gestor perguntou assim: Miriam, mas eu vou para reunião com os executivos, esse slide está aí, mas eu não tenho nenhum ganho para mostrar. O que é que eu vou fazer? Vamos ocultar esse slide, Sami? A resposta foi: não, o slide vai ficar aí. E você vai dizer sem ganhos parciais no período. Não existe essa do, eu não vou mostrar porque eu não tenho dados. Você vai mostrar o slide e você vai dizer que você não tem o resultado, mas quando é que você vai ter? Porque isso te encoraja a ter uma ação de buscar o resultado. Senão fica muito cômodo. Eu chegar e dizer, Sami, não teve. Aí vai ter quando? Não sei. Não, isso não é conversa, não é papo de quem trabalha com projetos, com iniciativa, com estratégia. A gente fala de resultados, de prazos, de ganhos, né? Esse aí foi o primeiro. E o segundo, né, com a evolução, a gente conseguiu diminuir o tempo do report. Então, a gente fazia mensal. Na verdade, começou assim, a cada 3 meses, não era nem mensal. A cada 3 meses, a nossa reunião era diferente. Então, porque a gente via que não tinha muitos ganhos dentro do trimestre. Só que os executivos gostaram tanto que eles disseram, não quero ver só 3 meses, não, quero ver todo mês agora. Você vai trazer isso aqui para mim. Ainda que não tenha nada, você vai trazer. E eu me surpreendi positivamente, porque eu também acreditei que não teria, Lucas. Eu fiquei, nossa, mas a gente vai levar todo mês esse slide e tal. Mas vocês acreditam que isso foi uma mola propulsora para os líderes buscarem ganho? Então, eles tinham que escrever alguma coisa, senão ele ia passar vergonha, com aquele slide sem nada, só escrito sem ganhos parciais. Aí, a gente reduziu para 1 mês. Não, agora todo mês a gente vai levar. Só que, não sendo suficiente, hoje a gente tem reuniões semanais. Então, toda semana, né, a gente define um dia na semana, todos os executivos, eles ficam reunidos e a gente leva os líderes das iniciativas que tiverem anomalia. Olha como eu sou legal, tá? Não convido todo mundo. Então, se a iniciativa da Flor tá tudo certo, tudo dentro do controle, Flor, minha querida, você tá liberada dessa reunião. Inclusive, para sua iniciativa não vir para cá. Vá cuidar no que você tem que fazer. Mas se a minha Miriam, né, ela tem alguma anomalia de alguma variável que a gente acompanha, ele tem que entrar na reunião. E essa reunião ele não vai falar só com o diretor dele não, porque também fica muito confortável. Às vezes a pessoa trabalha muito tempo com aquele gestor, o ambiente já está favorável, então ele vai falar perante todos os executivos que estiverem ali na reunião. Todo mundo escuta tudo de tudo. E esse foi um outro passo para a gente nesse processo de implantação do VMO. Foi a gente reduzir esse time mesmo de reports e de retirada de impedimentos. No começo a gente percebeu que os líderes eles ficavam meio desconfortáveis de falar na frente de pessoas que não era da área deles, então, mas depois eles sentiram a vontade. A gente fazia um script, tá, gente? Pega o caderno de novo e a caneta. A gente tinha que chegar para o líder e dizer assim, nós temos 1 hora de reunião, seja objetivo. Você vai dizer o que aconteceu. Então, a gente perdeu esse marco de entrega, aconteceu tal coisa, eu estou fazendo isso aqui para resolver. E se tiver algum impedimento que dependa de alguém que está na reunião, inclusive dos executivos que estão lá, você vai dizer. Pronto, no começo foi um caos. Confesso, a reunião não conseguia acabar em 1 hora. O que tinha que dar errado, dava errado, Lucas.
mas a gente se manteve firme. Hoje a gente já tá num outro estágio, as pessoas já entenderam como é a reunião, ela chega lá, já reporta direitinho, e a gente já tá em outro estágio agora, vendo outras coisas dentro do nosso VMO. Miriam, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando um pouco sobre a rotina de vocês, como que vocês lidam, como funciona, só para ilustrar melhor, para mim principalmente, para quem está ouvindo, mas para mim principalmente, o que vocês levam? Que tipo de informação, só para eu poder entender, materializar como que funciona na prática? A gente leva informação que a gente levaria se fosse mensal ou trimestral. Então, a gente quer saber como é que está o avanço das entregas, então, para projetos preditivos que a gente tem também. A gente leva ali cronograma, ou para os outros, né? Como é que está a sprint, se alguma coisa que tinha que ter sido entregue e não foi ou não foi. E orçamento. Orçamento para a gente é uma coisa muito importante. Então, a gente olha essas duas variáveis para tudo que já tem anomalia e a gente também leva as iniciativas que têm risco de entrar em anomalia, que foi uma coisa que a Sam me trouxe no começo, que é muito importante, isso te dá previsibilidade. Então, ainda que não tenha nada errado, mas se a minha iniciativa ela está com risco de ter um problema, ela vai levar também. A gente vai levar e compartilha lá o que está acontecendo e muitas vezes pede ajuda também. A gente orienta os líderes a esclarecerem o que eles precisam para que aquela iniciativa ela não fique com problema, que aquele risco não se materialize e vire um problema real. Entendi. É interessante você falar isso, Miriam, porque a gente tende a acreditar que um bom controle de gestão de projetos ou iniciativas precisa de vários tipos de informação. E o que você está trazendo é simplicidade. Então, gente, uma dica que a gente leva muito, eu e o Lucas, quando a gente vai falar sobre gestão de portfólio, gestão de resultado nos clientes, seja simples. Menos é mais, porque quanto mais informação, menos eu tenho as lideranças ali do meu lado me ajudando a preencher aquelas informações. Ou seja simples. Qual é o mínimo possível, viável, para eu conseguir dar visibilidade no que está acontecendo, fazer os meus pedidos de ajuda, trazer os meus impedimentos, meus riscos, mas sem onerar demais o tempo das pessoas. Porque a maior reclamação das pessoas é: nossa, eu passo tanto tempo preenchendo PPT, eu não tenho tempo de trabalhar. Eu não aguento mais, eu não tenho tempo de trabalhar, porque eu só tô aqui para preencher PPT. E muitas das causas, das vezes, desses preenchimentos de PPT, vêm de áreas satélites da organização. Áreas de gestão de escritório, áreas de planejamento estratégico. Essas áreas, elas tendem a consumir muitas informações, o que leva as pessoas a não serem colaborativas com essas pessoas. E tem até mais um ponto aqui, legal esse relato da Miriam, porque a gente consegue ver na prática, né? E na prática de uma empresa que não é pequena. Imagine você, Três Corações, tem uma robustez significativa. Então você pensa assim, quando a gente está lá trabalhando no cliente, a gente fala: gente, a gente precisa encurtar esses ciclos curtos. Não, Lucas, mas não dá. E veja a história que ela conta aqui. É o ciclo curto, mas o mais curto possível para aquele momento. Então ela começou com um report de 3 meses. Depois esse reporte passou a ser mensal. Hoje ela trabalha com um reporte semanal na mesma perspectiva que ela trabalhava antes. Mas como é que ela faz? Que segredo é esse para trabalhar com reportes semanais? Gente, é contraintuitivo. Se a gente quer tornar a nossa empresa mais ágil, se a gente quer melhorar a tomada de decisão, é encurtar o ciclo. Isso vai fazer com que toda a sua cadeia de trabalho precise fatiar. Então é trabalhar com pequenos incrementos de trabalho que caibam naquele período de tempo. Eu imagino, e a Miriam está aqui, pode trazer a perspectiva real de como era, de que antes as iniciativas eram muito maiores. E aí, reporte de 3 meses. E, naturalmente, elas começaram a diminuir para coisas mais pontuais que eles conseguem acompanhar mensalmente e hoje semanalmente. Então, fica tranquilo se você está nesse estágio ainda do trimestral, mas entende que o teu próximo passo é encurtar o ciclo, não aumentar. Porque se você aumentar, a tendência é que seus projetos sejam cada vez maiores. Então, se você quer maximizar a entrega de valor, se você quer antecipar resultado na sua organização, pensa já no teu próximo passo de cortar o ciclo. Se você está no período de 3, pensa aí em ir para 1 mês. Está no período de 1 mês, experimenta aí ir para um período de 1 semana. E vai experimentando e vai vendo o efeito que isso vai gerar na tua organização inteira. Então, já fica atento aí na dica prática que a Miriam trouxe aqui. Eu fiquei me perguntando, principalmente Sam e Lucas, Miriam trouxe a visão dela, como que funcionou para ela. No geral, nas empresas, quando se decide,
partindo do princípio que existe um momento onde é decidido, vamos focar em valor, vamos fazer dessa maneira, quais foram os maiores erros que vocês encontraram pelo caminho? Sami já mencionou que é o volume, né? Você querer trazer muita informação, isso pode acabar atrapalhando, mas o que mais a gente vê nesse processo? O que vocês aprenderam ao longo da jornada de vocês? Para mim, o mais difícil é eu querer enfiar goela abaixo, a fórceps, nas pessoas, essa visão de que a gente não trabalha mais com projeto, agora a gente trabalha com produto a qualquer custo. E sem preparar as pessoas para isso, tá? Então, essa mentalidade, mudar a mentalidade de que projetos e produtos se comportam e têm artefatos diferentes de gestão, é importante demais porque as empresas estão evoluindo cada vez mais para essa mentalidade de produto, mas a gente precisa instruir as pessoas para isso. E eu não estou falando só de pegar o analista e colocar no cargo que agora o analista virou um product owner. Não é só isso. Eu tenho que instruir as lideranças que a gente precisa se comportar diferente. Então, gerir valor, né? Olhar que as métricas de valor estejam claros, que os resultados estejam conectados com uma estratégia. Mudar essa mentalidade é muito importante. E o que eu vejo as empresas, a grande maioria das empresas fazendo, é mudando isso no papel. Então, eu mudo lá o job description no LinkedIn de agora a pessoa não é mais analista de sistemas, agora a pessoa é um product owner, mas eu não dou o suporte necessário para o ser humano para eles entenderem o que isso muda na prática, como é que a gente gere produtos, como é que a gente olha para resultado, como é que a gente olha para ciclos curtos. Então, eu poderia falar aqui vários elementos, mas para mim esse é um elemento principal, porque eu tô falando da vida daquelas pessoas e o quanto que isso impacta na relação do trabalho em si e na relação da geração do resultado no fim das contas. Trazendo um outro ponto aqui, que eu considero também como bem impactante para ser diferente desse que a Sami trouxe, eu acho que é aquela questão da bala de prata. Tipo, vai ser assim para todo mundo. Todos os projetos, sempre que tiver esse adjetivo que vai todo mundo, isso aí já é extremamente perigoso. Então tenha cuidado com isso. Vamos experimentar? Que tal começar com uma unidade de negócio? Que tal começar com uma área de projeto? Que tal começar com um tipo de projeto? Começa pequeno, experimenta ali, vê o que acontece, vê os ganhos, compara a diferença de trabalhar nesse modelo para os que estão no modelo tradicional, entende quais os projetos podem ir para esse modelo que você está propondo. A Miriam mesmo já trouxe aqui hoje, na fala dela, ela disse que tem projetos que são preditivos, inclusive ela trabalha numa empresa que tem aspectos industriais. Vai funcionar tudo para todo mundo? Não, tem coisas que são realmente, você vai implantar uma máquina numa planta. Vai implantar uma máquina, gente, só vai dar resultado quando a máquina estiver operando. Se a máquina não está operando, não tem negócio de meia máquina. Então, entenda que você vai ter que entender o contexto em que se aplica isso, você vai experimentar, e aí você vai definir ali o modelo de convivência dos tipos de projeto que você tem. Então, cuidado com essa visão de bala de prata. Se alguém botar essa ideia na mesa, já fique esperto. Todo mundo agora vai rodar assim, atenção, isso pode ser problemático. Muito bom, viu, que vocês trouxeram. Eu super concordo. Assim, e o VMO, ele também não é essa bala de prata não, viu? Se alguém estiver aqui ouvindo esse podcast aqui, pensando que anote aí, não é. Eu já falei lá no começo, sozinho ele não faz isso. E além desses exemplos que o Lucas e a Sami já trouxeram, eu vejo que tem aquela história do modismo, né? Então agora as pessoas são assim, eu quero implantar um VMO porque fulano de tal, ou porque é o meu concorrente, ou porque não sei quem implantou. Mas na real ele não entendeu o conceito. E o grande ponto, se eu tivesse que falar só uma coisa, se a Flor dissesse assim, fale um único ponto, eu voltaria para a cultura. A cultura de valor. Mas você pode ter o que tiver, você pode ter as melhores ferramentas, os melhores frameworks, os melhores profissionais, mas se a sua cultura ela não possibilitar e não permitir que as pessoas pensem, né, é uma mudança de mindset muito grande, gente. Logo no começo, eu vivi o que eu vou dizer. 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, Miriam, mas você tá confundindo, nós não estamos falando da mesma coisa, não. Quando a pessoa chegava pra mim e falava assim, tem um projeto tal que vai trazer isso aqui e tal, eu falava assim, nossa, que legal. E eu ia ouvir, Sami, Flor, ficava lá, educadamente ouvindo a pessoa, tinha que ouvir, né? E quando no final eu fazia a seguinte pergunta, mas quais são as métricas que a gente vai usar para medir o sucesso dessa iniciativa aqui? Elenca para mim 1 ou 2, não pedia nem muitas não, tá? A pessoa, métrica? Ela já olhava estranho para mim, já se mexia na cadeira, aí eu falava assim, Miriam, você tá confundindo as coisas. Eu vim aqui conversar contigo sobre projetos e você tá falando comigo de métrica de resultados. Se fosse para falar disso, eu tinha ido lá no setor de resultados. Então, a primeira grande dificuldade que eu tive foi mudança de mindset. Muito, assim, acredito que foi o passo que mais demorou.
Mira, eu tô vivendo isso na minha empresa, eu tô querendo implantar VMO. Como é que você conseguiu resolver? Gente, eu vejo que só tem um ponto, você tem que ter patrocínio. Se você não tiver patrocínio, você vai gritar sozinho na chuva e ninguém vai te ouvir, não. Então, a gente teve que mostrar, e graças a Deus eu vivo num ambiente onde as ideias são bem-vindas, as oportunidades, desde que, eu digo assim, ó, todo mundo pode dar uma ideia, só que tem que ter maturidade para entender que naquele momento não ia ser implantado, mas falar tá aberto para todo mundo. Então, você precisa de patrocínio. E ainda com isso, você vai ter dificuldade. Porque a média liderança, ela é o que faz as coisas avançarem ou não. Muitas vezes você tem patrocínio da alta gestão, mas a alta gestão não está no dia a dia, não. Quando chega na área de negócio, vale a palavra do gerente da área, vale o que a pessoa disser. Se aquela pessoa ali não comprou a ideia, ele não desdobra para o time da forma correta. Então, esse para mim foi um dos fatores mais difíceis. Aí tem outros, se for falar aqui, tem um monte na prática. Eu tive patrocínio, o gestor, a média liderança comprou a ideia, estamos juntos, mas a operação teve medo. Mas se for desse jeito, se para mostrar valor eu vou ter que diminuir o meu trabalho, e não no sentido da carga de trabalho, a pessoa começar a ficar com medo de ela ser desligada porque a gente vai implantar uma RPA, porque a gente vai automatizar uma atividade. Aí tem outros fatores que vêm, outras coisas que acontecem, que uma gestão de mudança ajuda muito. Se você tiver uma gestão de mudanças bem feita dentro da organização, pode te ajudar também. E aí, eu queria deixar uma pergunta capciosa, por assim dizer. No final das contas, quando a gente olha para dentro de uma empresa, quem que é responsável por olhar para o valor? Eu respondo rapidinho todos. Valor é algo que é de todo mundo. Então, não pense que o valor é do Lucas, da Sandra, da Mira, da Flor, não. Por isso que a cultura de valor é importante, porque se a empresa não pensar dessa forma, ela não vai fazer não, vai ser a guerra de um guerreiro solitário. Então imagina assim, se a gente pudesse fazer uma analogia, imagina que nessa analogia o VMO é como se fosse um maestro, mas a orquestra é a cultura da empresa. Se não tiver uma sinfonia em todos os níveis hierárquicos, não vai fazer nada. Não sai do lugar, vai ser só conversa bonita. Nossa, adorei essa analogia aí do Orquestra da Sinfonia. Mas, bom, como a Miriam bem falou, acho que o valor é responsabilidade de todos. E aí, quando você fala responsabilidade de todos, como assim? A partir do momento que você declara onde você quer chegar, qual é o objetivo, e não só dar trabalho para as pessoas, o desenvolvedor consegue lá do trabalho dele falar, para esse lugar que eu tenho que chegar, é muito melhor então eu fazer a feature tal do que essa daqui que está no meu backlog. O gerente de projeto, ele consegue dizer, então eu posso encurtar essa fase aqui, não fazer tal coisa, porque se é para chegar em tal lugar, eu consigo fazer de um jeito muito mais fácil. Então muda a forma que todo mundo pensa, a forma que todo mundo passa a organizar o seu trabalho para chegar nessa visão de resultado. Então, como a Miriam falou, vai ter uma mudança de mindset na empresa inteira e todo mundo pode contribuir da sua posição, da sua contribuição de trabalho, porque ele está vendo onde vai chegar e ele pode dizer como o trabalho dele pode ser feito melhor para chegar naquele resultado. Então, está todo mundo dentro do jogo. Tem um ponto muito importante, né? Não vou aqui ficar só reforçando o discurso, mas tem uma coisa que eu aprendi com os VMOs que eu tenho ajudado ao longo desse tempo, é essa conexão da operação com a estratégia, porque a estratégia ela já dita a operação no dia a dia, na grande maioria das empresas, mas o inverso dificilmente acontece. Então, o VMO, como um grande orquestrador disso tudo, ele também é a área que vai ajudar a fazer essa conexão da operação para a estratégia. E por que isso é tão importante? Porque às vezes a estratégia tem uma visão de valor, mas lá na operação a gente enxerga que o valor é diferente. E aí ninguém retroalimenta essa estratégia falando, olha, pessoal da estratégia, a gente descobriu aqui uma nova mina de ouro. Ou, pessoal da estratégia, a gente está vendo que ir para esse lugar não vai trazer para a gente aquilo que a gente espera. Então, o VMO, ele tem sido esse lugar de conexão da operação com a estratégia para ajudar a ter mais clareza do que é esse valor no fim das contas, de como é que esse valor ele orienta a estratégia para um lugar diferente. Então, sim, todos nós somos responsáveis por valor e a gente precisa lembrar de que a operação ali, ele é o coração dessa retroalimentação desse valor e dessa descoberta de novos valores também. Então, o ponto não é porque existe a governança, não centralizada, mas em algum lugar específico, que a responsabilidade não é de todo mundo que está fazendo parte disso.
Por isso que eu perguntei isso, porque acho que existe um equívoco muito grande quando a gente fala não só sobre VMO, mas sobre qualquer abordagem nova, qualquer mudança, qualquer transformação, que, se existe um escritório, pô, isso é responsabilidade dos caras, deixa lá, eles que têm que fazer. E se isenta, enquanto colaborador, daquela responsabilidade, né? Então é importante falar sobre isso. Gente, seguinte, a gente chegou ao final do nosso episódio. Acho que rende muito mais episódio, né? Já percebi, a gente tem muito mais para falar. Acho que é muito além do que tratar de forma simplista, é um escritório de governança e etc e tal, é uma transformação, por trás da transformação tem pessoas, então é muito mais profundo do que parece. Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, da participação de todos vocês, e queria fazer um último pedido, que vocês deixem um recado para quem está ouvindo a gente, desde as pessoas que estão VMO, gente, é de comer, é de passar no cabelo, o que é isso, até a pessoa que tá, puxa, eu entendi que é isso que minha empresa, meu time, enfim, o que eu preciso e quero fazer isso acontecer. O que vocês diriam aí para essas pessoas? Deixem um recadinho do coração de vocês. Eu tenho trabalhado muito em 4 grandes coisas, assim, que ajudam as pessoas a enxergar essa mudança de pensamento que nem a Miriam trouxe. Então, para mim, como o Lucas falou, é o famoso começa pequeno, experimente, se adapte, aprenda, e aí a gente vai crescendo esses aprendizados e entendendo que áreas diferentes têm formas diferentes de trabalho. Junto disso, a gente também precisa manter um controle ali muito sério entre tudo aquilo que eu controlo e tudo aquilo que eu flexibilizo para as pessoas, sabe? Porque controle demais não é bom e flexibilizar demais, às vezes, traz pra gente resultados que não são interessantes. E junto disso tudo, determine o que é valor no fim das contas, o que é resultado do seu trabalho no fim das contas, porque esse controle e essa flexibilização está muito atrelado ao resultado que você gera. Quanto menos resultado eu gero, no fim das contas, mais controle as pessoas querem ter daquilo que eu faço. Então, dê clareza do resultado do seu trabalho, do que você vai impactar, porque isso vai levar a gente a ter um pouco mais de autonomia, ter um pouco mais de flexibilidade para percorrer novos resultados, para fazer as coisas de forma inovadora. Então é uma sopa de um monte de coisa que vai levar a gente para um lugar diferente de onde a gente está hoje e comportamentos diferentes das nossas lideranças e dos nossos pares. Nossa, perfeito. Vou só trazer alguns elementos a mais, super concordo com o que a Sami já trouxe. E para terminar, então, né, eu queria deixar algumas dicas. Então, é assim, se você está começando agora ou se você já está nessa jornada, envolva todos os níveis da organização. A comunicação, como a Sami trouxe. Então, não pode ficar ninguém de fora. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, mas as pessoas precisam ser convidadas, certo? A imposição, ela gera rejeição. Quando é imposto, é igual adolescente, só porque a mamãe disse que eu não fosse, agora eu vou. Não é assim? Então, assim, a imposição muitas vezes não vai funcionar. Eu costumo convidar as pessoas e mostrar o valor dela participar daquilo. Capitalize todos os conhecimentos, plataformas, ferramentas que você já tiver. Não tem aquela história do, mas para eu começar um VMO, eu vou precisar comprar um software novo, eu vou precisar montar alguma equipe, tem que começar. Não, você vai começando pequeno, como o Lucas fala. Começa assim com você, mostra valor, depois você vai crescendo, e aí à medida que você mostra valor, as portas vão se abrindo. Então, capitalize tudo que você já tem, habilidades, ferramentas, o que puder, e principalmente, seja transparente com as pessoas. Então, não tem problema chegar e dizer assim, nossa, Flor, essa métrica aqui não era certa, vamos revisitar, vamos repensar, Lucas, aqui. Então, seja transparente. Transparente gera confiança. Não fazer e comunicar depois. Então, comunica as pessoas, engaja as pessoas, isso ajuda bastante. Acredito que é isso, além de tudo que a gente já comentou aqui. Uau! Eu vou trazer uma mensagem prática. Então, se você está assistindo, se você veio até o final, a mensagem que eu tenho para você é: comece pelo porquê. Isso já vai desbloquear um mundo de coisas para você descobrir. Então, aplica lá aquela ferramentinha dos 5 porquês nos seus projetos, na sua atividade, nas coisas que você está fazendo. Você vai ver como isso vai te trazer um monte de indagações para você ter que descobrir coisas. E aí você vai refletir sobre o que você está fazendo. Inclusive, eu recomendo o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Muito bom. Vai te ajudar nessa questão de engajar as pessoas, como você trabalha tudo isso. Então, dica rápida. Por quê?
Por que você ouviu esse podcast? O que você vai fazer com isso agora? Já fica aqui a minha provocação / conselho. Eu gostei dessa, gente. Por quê? Por favor, compartilha com a gente, conta pra gente na comunidade do Telegram, deixa comentário aqui no episódio, no YouTube agora, que a gente tá compartilhando os episódios. Por quê? Gostei, Luquinhas. Por quê? Adoro o 5 por quê. Pra mim, é o Zequinha, né? Eu chamo de Zequinha. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E é isso. A gente chega na raiz da questão. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Vejo vocês na próxima. Pessoal que acompanha a gente até aqui, muito obrigada. E até mais. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.